Olá pessoal, sou Mike Anthony, recordista mundial de memorização. Você está assistindo mais um vídeo da série Adeus Verbo to Be, onde eu ensino a vocês como aprender inglês sozinho e de graça. No vídeo de hoje eu vou passar métodos para que vocês saiam do inglês básico. Na primeira parte, vão ter técnicas para habilidades específicas, como reading, writing, listening e o speaking. Ou seja, eu vou passar meios para que vocês possam praticar o idioma nesse momento que agora o seu conhecimento dele está muito limitado. Na segunda parte do vídeo, eu vou ensinar como que vocês podem estudar a parte formal do idioma. Coisas como pontuação, por exemplo. Se este é o primeiro vídeo da série que você está assistindo, eu recomendo que você assista primeiro por onde começar a aprender inglês. Se você for completamente iniciante, então as técnicas desse vídeo vão estar um pouquinho avançadas demais para você. Caso este seja o seu caso, ou caso você esteja na dúvida, assista outro vídeo primeiro. Agora vamos falar sobre como desenvolver o reading e o listening. A primeira forma é lendo livros infantis. O que acontece é que como você acabou de começar a estudar inglês, o seu vocabulário vai ser igual ou pior do que o de uma criança. Então ler livros infantis vai ser uma ótima prática. E eles são muito fáceis de achar. Você só precisa pesquisar lá no Google Best Children's Books. Apenas pesquisa isso lá. Você vai achar várias listas com livros infantis e depois você só precisa pegar o nome deles e pesquisar no Google. Eu não vou explicar aqui como que você vai baixar esses livros, porque eu tenho outro vídeo sobre como que você pode conseguir livros na internet. Então vou deixar ali no card para que você possa conferir. Mas para você achar os títulos em si, para achar quais livros você deve ler, aí realmente pesquisa isso que eu acabei de falar, Best Children's Books. E aí você vai achar várias listas com livros infantis na internet e pega eles, aplica os métodos que eu passei naquele outro vídeo para você conseguir esses livros. E eles são bem fáceis de conseguir, são bem fáceis de achar na internet. Minha recomendação é que você utilize o Anki para aprender as palavras novas que você encontrar nesses livros. A ideia é manter uma lista de palavras que você não conhece para que você memorize depois. Essa ideia de manter uma lista de palavras novas serve para todas as técnicas do vídeo, tá? As próximas também vai ter implícito que você vai ter que fazer isso, tá bom? Eu não vou ficar repetindo para não ficar cansativo para vocês, mas esse método ele é muito bom, ele é muito importante. Ou seja, sempre que você encontra uma palavra nova, você está tendo contato com o inglês, está estudando o idioma, sempre que você encontra uma palavra nova, coloca ali na sua lista de palavras novas, tá bom? Isso vai te ajudar muito, eu não vou ficar repetindo ao longo do vídeo, mas isso vai ter implícito nas outras técnicas que eu vou passar no vídeo de hoje também. Caso você não saiba como memorizar vocabulário em inglês, assista meu vídeo Como memorizar palavras em inglês. Com o passar do tempo, o seu inglês vai melhorando e aí você vai poder pegar livros mais difíceis, como histórias em quadrinhos e, posteriormente, talvez livros de não ficção. Quando eu comecei, por exemplo, o meu inglês ele era bem básico mesmo e até livros infantis já eram difíceis, tinha muitas palavras ali que eu não conhecia. Só que o meu inglês ele foi melhorando, eu fui praticando e com o tempo eu fui pegando livros mais difíceis, mais complexos. Hoje em dia, por exemplo, eu só leio inglês. Eu leio livros sobre psicologia, filosofia, ciência, educação, que tem um vocabulário bem mais puxado do que os livros infantis. Mas com o tempo, eu fui evoluindo, né? Então isso é uma coisa bem gradual. No início é uma coisa meio chata, né? Porque os livros infantis eles normalmente não são tão interessantes assim, mas com o tempo você vai melhorando. É só ter paciência nisso daí. A segunda forma de praticar, nesse caso o listening, é assistir séries infantis em inglês. Como são séries infantis, são séries que você não vai nem precisar utilizar legendas para entender. Porém, eu entendo que esse método pode ser muito chato, caso a série seja para crianças muito novas, né? Por isso, você pode achar melhor, mais motivador, digamos assim, pode ser menos sofrido, assistir séries para adolescentes, né? Ou às vezes crianças um pouco mais velhas. Dependendo da idade, do público-alvo da série que você está assistindo, pode ser muito chato, né? Então talvez pegar uma idade um pouco maior, talvez pré-adolescentes ou adolescentes. A ideia é tentar não usar legendas. Ative elas só quando você sentir que você perdeu alguma palavra, não conseguiu entender o que o personagem falou. Aí sim você ativa a legenda e depois tira ela de novo. Se você estiver fazendo isso toda hora você está lá ativando as legendas para pegar alguma palavra que você perdeu, provavelmente é porque a série está num nível avançado demais para você. Além disso, eu entendo que para muitas pessoas pode ser muito difícil se sentir motivado para aprender inglês
por esse método, tá? Eu admito isso porque realmente pode ser muito chato. Então você pode se sentir mais motivado a utilizar o método convencional, que consiste basicamente em assistir séries em inglês, começando com legendas em português. Depois dessas legendas, depois que você avança, melhora o seu idioma, melhora a sua compreensão do idioma, você migra para legendas em inglês. E depois que o seu inglês melhora ainda mais, você migra para sem legendas. E aí você está assistindo ali a série que você gosta, sem legenda nenhuma, né? É assim que a maioria das pessoas pratica. O motivo de eu estar passando essa ideia de você assistir séries infantis no início vem do fato de que ao assistir séries infantis, você vai construir o seu vocabulário básico primeiro. Porque o que acontece? Se você seguir o método convencional, você vai fazer o quê? Toda palavra nova que tiver ali, você vai anotar na sua lista de palavras novas, não é mesmo? Qual que é o problema? Você tem um inglês básico. Então toda palavra que você vê na sua série, na série que você gosta de assistir, vai ser nova. Praticamente toda palavra vai ser nova. E o problema é, uma quantidade muito grande delas vai ser, tipo assim, palavras que você não deveria aprender agora. Você, tendo o inglês básico, você precisa aprender o idioma, as palavras, o vocabulário básico primeiro. Tem palavras que são utilizadas toda hora para construir sentenças que você precisa saber primeiro. Só que como você está no inglês básico, se você assistir uma série que você costuma assistir normalmente, ela vai ter vocabulário de todos os tipos, né? De todos os níveis. E você não vai conseguir distinguir qual palavra é simples e qual palavra é complexa, né? Você não vai conseguir saber, porque para você todas elas são novas. E aí você vai aprender todas elas ao mesmo tempo. Se você começar assistindo séries infantis primeiro, você vai construir o vocabulário básico primeiro, que vai ser a fundação para que você depois possa entender frases mais complexas. Então a minha recomendação é que você realmente tente aprender por meio das séries infantis. Só mude para o meio convencional se você sentir que realmente você não tem motivação nenhuma para estudar inglês, se for desse jeito, né? Talvez você realmente não aguenta, não suporta isso, aí tudo bem. É melhor seguir o método convencional do que não seguir nada, né? É melhor praticar seguindo o método convencional do que não praticar. Porém, eu realmente recomendo que você insista e assista a séries infantis e aumente seu vocabulário por meio delas. Agora, passando as dicas para o speaking e o writing. Como eu já expliquei no vídeo como praticar inglês em casa, é fundamental que você se comunique em inglês. A dica que eu passei naquele vídeo foi que você se comunicasse com estrangeiros na internet. Se você não sabe como fazer isso, recomendo que você assista aquele vídeo primeiro. Como você tem um inglês muito básico ainda, você pode estar se perguntando, mas como que eu vou conversar com outras pessoas se o meu inglês ele não me permite isso? Sendo que eu tenho um inglês muito básico, né? Muitas pessoas podem se perguntar isso, né? É aí que eu recomendo que você utilize o Google Tradutor. Sempre que você estiver conversando com alguém, mandando alguma mensagem para algum estrangeiro, e você não souber como formular uma frase, use o Google Tradutor. Tenta formular por si mesmo. Caso você não consiga, use o Google Tradutor. A minha recomendação, inclusive, é que você deixe uma aba aberta, tá? Você está conversando com o estrangeiro, deixa uma outra aba aberta com o Google Tradutor. Aí sempre que você sentir dificuldade em formar alguma frase, você vai lá no Google Tradutor, digita a frase que você quer, traduz para o inglês, pega aquilo e manda pro estrangeiro. Basicamente assim. Eu mesmo fazia isso e no início eu usava o Google Tradutor toda hora. E no início, talvez 80% das frases que eu mandava, eu recebia alguma ajuda do Google Tradutor, talvez era alguma coisa desse tipo. Mas com o tempo foi diminuindo até que eu não precisei mais usar o Google Tradutor. Então no início, você vai sentir uma necessidade muito grande de usar o Google Tradutor, mas com o tempo você vai melhorando, tá? Primeiro você tenta escrever a frase por si mesmo, não conseguiu? Use o Google Tradutor. E aí você vai aprendendo, né? Porque o Google Tradutor ele vai escolher algumas palavras que você não conhece. Porque o seu inglês, como tá básico, o Google tem um vocabulário melhor que o seu, claro. Então ele vai formar frases com palavras que você não conhece. Aí você vai pegar, eu não conhecia essa palavra. Aí você vai pegar e vai colocar na sua lista, né? Isso é muito interessante. Falando sobre o speaking agora, a minha recomendação é que você se familiarize com os fonemas do inglês. Você que estuda sozinho o inglês, ter um certo conhecimento dos fonemas ajuda pra caramba. O que eu recomendo que você faça é que, quando você tiver com dúvida de alguma pronúncia, da pronúncia de alguma palavra, pesquise ela em algum dicionário online. E lá no dicionário online, você vai ver o significado da palavra, mas
também você vai ter a opção para ouvir a pronúncia, tá? Todo dicionário online vai ter isso. E aí, do lado da pronúncia, provavelmente, vai ter ali a transcrição fonética. Você vai ver a transcrição fonética da palavra. Quando você for escutar a pronúncia da palavra, porque você estava com dúvida, não sabia como é que pronunciava, quando você clicar ali para ouvir a palavra, preste atenção na transcrição fonética, tá bom? Com o tempo, ao ouvir a pronúncia da palavra e ver a transcrição fonética, você vai conseguir associar o som com a transcrição, com o símbolo da transcrição fonética. E aí você vai conseguir correlacionar as duas coisas. É só para você se familiarizar. Eu não estou pedindo para que você estude, se aprofunde na fonologia e tal. Não precisa se preocupar com isso. É só para você se familiarizar mesmo. No momento, é só uma questão de ganhar uma certa familiaridade. Mas depois, quando o seu inglês estiver melhor, aí sim vai valer a pena você estudar e tal. Mas agora, é muito bom que você se familiarize com isso. A vantagem de conhecer os fonemas é que quando você errar a pronúncia de algum fonema, você vai poder corrigir a sua pronúncia de todas as palavras que contém aquele fonema. Às vezes a gente erra a pronúncia de alguma palavra porque a gente tem uma compreensão errada do fonema que está naquela palavra. E quando você corrige a sua pronúncia de um fonema, você automaticamente corrige sua pronúncia de todas as palavras que tem aquele fonema. Porém, se você não conhece nada de fonética, você vai corrigir a sua pronúncia palavra por palavra, tá? E isso, claro, vai demorar muito mais. Mas esse estudo vai ficar para outro vídeo, tá? Por enquanto, é realmente só uma questão de familiaridade. Claro, como eu também falei no vídeo como praticar inglês em casa, você também vai estar utilizando o speaking, né? Quando você conversar com estrangeiros. Você vai mandar mensagens de texto, mas você também vai mandar mensagens de áudio. Ou seja, no básico você já vai estar praticando tanto o writing quanto o speaking. Agora falando sobre os estudos formais do inglês. Eles também são importantíssimos e para isso eu vou passar 2 meios. Primeiramente, nesse momento, eu recomendo que você utilize uma plataforma conhecida como British Council. Vou deixar o link na descrição. Lá tem vários exercícios, várias atividades, várias aulas para que você possa estudar o idioma. A segunda forma é manter uma lista de dúvidas. Além de ter uma lista com todas as palavras que você não conhece, eu recomendo que você tenha uma lista com todos os assuntos que você não conhece. A ideia é que, como você vai estar praticando o idioma, você vai acabar se deparando com um monte de coisa nova, né? Com um monte de coisa que você não entende. Por exemplo, você vai acabar encontrando, alguém vai acabar falando com você, I have read something. E aí você vai ver, have read. E você não vai entender o que isso quer dizer, né? Have. Por que tem esse have aí, sabe? Você não vai entender o que é aquilo. Você vai pesquisar e aí você vai encontrar essa coisa estranha chamada present perfect. Aí você vai olhar e falar, nossa, mas eu não sei o que é isso, né? Porque o Google ele vai traduzir pra você e você vai ver, nossa, eu não tô entendendo o que esse have tem aí na história, né? O que ele tá fazendo aí, qual o papel dele. E aí você vai pesquisar no Google, encontrar esse present perfect e você vai olhar e falar, nossa, mas eu não sei o que é isso. Não sei o que é esse conceito do inglês. Aí você vai escrever na sua lista, na sua folha de conceitos novos. Aí você vai escrever lá, né? Present perfect. Você vai escrever na sua lista. Por quê? Como você vai estar aprendendo naturalmente, não é tão legal que você, toda vez que você encontrar uma coisa nova, você pare e estude, né? Isso não é prático. O que vale mais a pena é você manter essa lista para que você tire um tempo da sua semana, no final de semana, por exemplo, para estudar o inglês, né? Para estudar a parte formal. Porque aí você vai tirar um tempo da sua semana para estudar o inglês, vai pegar sua lista de conceitos novos e você vai estudar conceito por conceito. Aí você vai lá, vai chegar na sua lista, não, tem esse negócio aqui, né? Present perfect, o que é isso, né? Aí você vai lá, agora eu vou estudar isso daqui agora, né? Você tirou o tempo, aí você pega aquele conceito, pesquisa no Google e procura alguma plataforma, algum vídeo no YouTube, procura a informação talvez no British Council, procura na internet que você vai encontrar. Porque na internet tem muito conteúdo ensinando inglês. A questão é quais assuntos você vai aprender. A ideia é aprender naturalmente, né? Escolher os assuntos de acordo com a sua necessidade. Quando você for conversando com estrangeiros, você vai naturalmente se deparar com conceitos que você não vai entender. Pesquisando eles, você vai acabar pensando, não, é assim, é daquele jeito e tal. Mas eu não sei como é que fala datas em inglês. Aí você vai lá e escreve na sua folhinha, datas, como é que funciona a formatação, sabe? Como é que você coloca forma as datas, como é que você fala elas em inglês. Aí você coloca lá na sua folha.
Aí no dia de estudar a parte formal do idioma, você vai lá e pega aquilo, não, eu tenho que aprender a falar datas, aí você coloca lá a pesquisa, entendeu? Sempre que você for se deparando com isso, você vai colocando ali, tá, na sua lista, e tira esse tempo da sua semana para estudar ela. A ideia é que ao invés de aprender por meio de livros didáticos, você vai estar aprendendo de maneira muito mais natural. Você vai pegar esses conceitos da sua conversa. Essas ideias que estariam no livro didático, que você iria ficar aprendendo ali apenas por repetição, se dizendo ali, não, isso daqui é importante para eu lembrar, isso é importante, tentando se convencer que aquilo é relevante, você vai ver a aplicação na sua frente. Você vai pegar aqueles conceitos por meio da comunicação. Então, com o tempo, você vai aumentando aquilo, certo? Vai ser uma coisa gradual e vai ser uma coisa que você vai ver a aplicação na sua frente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho para não perderem as notificações dos próximos vídeos. Caso você tenha alguma dúvida, pode mandar lá no Instagram. Então é isso e até a próxima.